Olá, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui junto com você para continuarmos a segunda aula da jornada Emagrecer na Menopausa. E para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu me chamo Júlia Leite, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento e saúde da mulher 40 mais. E esse evento aqui foi desenvolvido para você que é uma mulher madura e que quer emagrecer e melhorar os sintomas terríveis que essa fase do pós-40 nos traz. Eu também já passei dos 40, principalmente para aquelas que estão com excesso de peso e não sabem mais o que fazer para emagrecer de vez. Na primeira aula, eu falei sobre como o sobrepeso atua no corpo da mulher após os 40 anos, fazendo com que os sintomas do climatério e da menopausa se potencializem e cheguem mais cedo do que deveriam. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, mulheres, e vamos juntas hoje continuar o que nós começamos. Vamos continuar o nosso raciocínio acerca de todo o processo que acontece no corpo da mulher. Se é a sua primeira vez aqui nesse evento e você ainda não assistiu à primeira aula da jornada Emagrecer na Menopausa, dá uma parada aqui agora, porque senão você não vai entender nada do que eu vou falar aqui hoje. Faz assim. Aqui no meu YouTube, eu deixei gravada a primeira aula. Vai lá, assiste essa primeira aula e depois você assiste essa segunda que eu estou dando hoje. Assim você garante o entendimento de todo o conteúdo e vai poder se beneficiar realmente do que eu estou ensinando aqui, tá bom? Combinado? Não deixe de acompanhar as aulas, começando lá na primeira, emendando aqui na segunda, seguindo para a terceira e terminando na quarta aula. Essa jornada tem 4 aulas. Essa organização dos temas foi desenvolvida para fazer você entender de forma mais clara e objetiva o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua vida nesse momento e como você passará a solucionar todos esses problemas. Hoje eu vou te mostrar as estratégias nutricionais para o emagrecimento da mulher 40 mais, que minimizem as alterações corporais do climatério e da menopausa. Hoje a aula é bem objetiva e se eu fosse você, eu pegaria um papel e uma caneta para anotar tudinho, porque será um conteúdo que você já vai poder colocar em ação na sua rotina hoje mesmo e já começar a sentir a melhora real dos sintomas relativos à menopausa. Além disso, já começar o processo de desinflamação do seu corpo para poder emagrecer de forma natural e leve. O que eu mais quero aqui é que você enxergue o emagrecimento e também a menopausa de uma outra perspectiva. Eu quero que você entenda que você é capaz de eliminar esse problema de vez, eliminar isso da sua vida. A vida tem tanta coisa para a gente se dedicar, para a gente aproveitar, enfim. A gente não tem que passar boa parte da nossa vida tentando encontrar uma roupa que caia bem, ou pensando em como disfarçar alguma parte do corpo que a gente não gosta, ficar descobrindo se a nova dieta da moda funciona, se não funciona, ou uma forma de não usar tanto cada vez que a gente tem calor. É terrível sentir calor. Descobrir uma forma de não suar é muito terrível, né? Nós temos que viver mais, nós temos que controlar essas questões. E momentos como esse, com tantos sintomas na menopausa, prejudicam nossa saúde e nosso bem-estar. Precisamos não deixar mais isso dominar nossa vida, precisamos assumir o controle. E para te motivar a assumir o controle da sua saúde, veja o que essa mulher linda, que faz parte da comunidade Emagrecer na Menopausa, tem para compartilhar com você. Bom, eu estou muito feliz porque assim o programa, além de ter mudado a minha vida, não só o meu corpo físico, mas a minha vida num todo, né? Porque assim, novas rotinas, novos hábitos. Hoje tem coisas que eu não sei viver sem mais, né? São coisas que eu aprendi com a Júlia que me fez de verdade saber lidar com situações que eu imaginava não conseguir ficar sem, por exemplo, açúcar. Eu emagreci 6 quilos, né? Até achei que fosse pouco e aí, né, Júlia, você falando que não, que tá bom. Então, assim, mas não foi sofrido, né? Foram 6 quilos, assim, fáceis até, porque eu
foram hábitos novos, atividade física. Eu comecei a sentir prazer em fazer, tirei açúcar, comecei, como a Júlia, né, como você mesmo diz, eu comecei a comer comida de verdade. Então, fez total diferença na minha vida, estou muito feliz, estou me sentindo bem, a autoestima mudou muito. E quero agradecer e que façam mesmo esse programa, porque é fantástico, ele acontece, né? Então, boa sorte para você e para todas. Agora, vamos então começar realmente a aula de hoje, onde eu vou mostrar quais são as 10 estratégias nutricionais principais que devem ser implementadas na rotina da mulher 40 a mais, para que ela prepare o seu corpo para a chegada do climatério e da menopausa, emagrecendo, estimulando todo esse corpo a produzir hormônios de forma correta e fazer com que tudo aconteça de forma funcional. Pega o lápis, a caneta e o caderno, pegue agora, porque eu vou te ensinar tudinho que você precisa saber e já colocar em prática amanhã mesmo, na sua vida e na vida da sua casa. Vamos lá? Você está preparada para pegar na minha mão e junto comigo? Então escreva aqui no chat, aqui embaixo, que eu vou ver. Escreva a hashtag Eu tô preparada. Vou repetir. Eu tô preparada. Eu quero ver o quanto você está comprometida com o seu processo de emagrecimento e a preparação do seu corpo para a chegada da fase 40 a mais. Bora começar? Estratégia 1: beber água. Parece bater na mesma tecla, não é verdade? Mas muita gente não bebe nem 500 ml de água por dia, nem meio litro. E o consumo de água, ele está muito relacionado ao emagrecimento. Primeiro, porque é responsável pelo transporte dos nutrientes às células do corpo. Segundo, porque está relacionada a todos os metabolismos e processos do nosso organismo. A desidratação, gente, leva a fadiga, cansaço, dificuldade de concentração, oscilação de humor, inchaço, dores de cabeça e até aumento de apetite. Olha só. O consumo ideal de água qual que é então, Júlia? Você deve calcular 35 ml por quilo de peso. Por exemplo, uma mulher de 60 quilos vai ter que tomar no mínimo 2 litros e 100 por dia. Estratégia 2: comer mais fibra. As fibras são grandes aliadas da saúde intestinal e da imunidade, além de atuar diretamente na saciedade e no controle da fome. Também pode atuar no controle do colesterol, dos níveis de açúcar no sangue. Olha que fantástico, contribuindo para o emagrecimento. Elas estão presentes nos cereais integrais, nas frutas, verduras, legumes, e por isso a importância de uma alimentação variada e completa com alimentos naturais, alimentos de verdade. Vocês sabiam que existem alimentos de verdade, alimentos de mentira? Já ouviram falar nisso? Mas existem. Os alimentos de verdade são aqueles que a gente planta e colhe. São aqueles oferecidos direto pela natureza. Eu costumo resumir em plantas e bicho. Esses são os que devemos ingerir em nossas refeições de forma geral. São eles que dão energia às nossas células, nutrem nosso corpo, nosso organismo, fazendo todo o metabolismo funcionar de forma correta, saudável e funcional. Já os alimentos de mentira são aqueles modificados pela indústria. E de tanto aditivo e processamento, eles perdem totalmente o aspecto, né, do alimento original que era, que a natureza nos deu. Vocês querem um exemplo? Nuggets, miojo, presunto, salsicha, linguiça, refrigerante e tantos outros que a gente come por aí. Agora imagina, mulher 40 a mais. Vocês têm que ter atenção redobrada ao que coloca dentro do seu prato, porque o seu metabolismo já fica mais lento por conta da idade. Cada ano que passa fica um pouquinho pior. Imagina o que acontece quando ingere alimentos de mentira que inflamam o organismo, fazendo tudo ficar cada vez mais disfuncional. Estratégia 3: investir na qualidade, descascar mais e desembalar menos. Essa é a mais pura verdade. Comer alimentos de verdade e não os de mentira. Alimentos que a natureza nos dá, que não estão em saquinho. Legumes, verduras, frutas, proteínas magras, ovos, cereais integrais e tantos outros que a natureza nos dá. Essa questão dos alimentos de verdade fazerem parte da nossa rotina alimentar não é uma coisa boba. Não pode deixar isso de lado. Preste atenção nisso, tá bom? Isso é muito importante, principalmente para nós após os 40 anos. Estratégia 4: considerar a quantidade. Mesmo alimentos saudáveis não são à vontade.
Nossa alimentação deve ser ingerida na quantidade correta, proporção correta, intervalo correto. Mas o que é isso, Júlia? O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Eu quero dizer que nós temos que nos atentar à quantidade suficiente para saciar a fome física e não aquela emocional, ansiedade, etc. Temos que comer devagar, saboreando o alimento, fazer pratos bonitos que vão agradar nossos olhos também e não precisa repetir. Proporção de macronutrientes adequadas. As refeições têm que ter proteína, carboidrato, gorduras boas e fibras. Qual o intervalo correto para comer? Intervalos entre 3 e 5 horas. Não fica beliscando toda hora. E eu tenho uma frase minha que eu falo muito. À vontade, só água e sorrisos. Faça disso seu mantra também. E vamos para a estratégia 5, variar os alimentos. Quanto mais variada a dieta, mais nutrientes teremos acesso. Quanto mais colorida a dieta, mais prazer teremos em comer e mais nutritiva estará a sua refeição. É fundamental adotar, né, passar a ter um novo estilo de vida, novos hábitos alimentares. Imagina só, por exemplo, se você comesse todo dia a mesma coisa, ovos de manhã, frango grelhado com alface e tomate no almoço, sopa no jantar, todo dia. Ninguém aguenta. E daí, somente os mesmos nutrientes seriam ingeridos. Então, a variedade da sua alimentação é muito importante. Estratégia 6: periodizar a dieta. Nossa, Júlia, o que é isso? De tempos em tempos, mude sua estratégia. Mude, varie seu cardápio. Programe uma semana diferente, 15 dias diferentes. É muito interessante ir variando a estratégia de emagrecimento, como um período de low carb com menos carboidrato, um período detox, alguns dias sem carne, outros períodos de jejum, por exemplo, sempre acompanhado pelo seu nutricionista. Essa mudança vai fazer com que o metabolismo esteja sempre ativo e que seu corpo receba nutrientes diferentes. Estratégia 7: reduzir a carga glicêmica. Mais importante que contar a caloria, principalmente de alimentos industrializados, é entender a carga relacionada ao consumo de carboidrato, ao índice glicêmico. E eu vou explicar para vocês. Índice glicêmico dos alimentos é a velocidade que o açúcar no sangue sobe. Quanto mais açúcar tem aquele alimento, quanto menos fibra tem aquele alimento, ou seja, quanto mais simples o carboidrato, mais rápido ele é absorvido, mais estimula a produção de insulina, mais rápido desce e dá fome de novo. Exemplos de carboidrato: aveia, tapioca, pão sem glúten, com glúten, farinha de arroz, mandioca, mandioquinha, os grãos, lentilhas, são todos carboidratos. Não tem que ser retirado de forma alguma, porém, obrigatoriamente tem que ser dosado e normalmente diminuído. É cultural da nossa sociedade. Nós brasileiros comemos muito carboidrato. Por exemplo, de manhã, usualmente, 2 torradas, requeijão light, um cafezinho com adoçante. No meio da manhã, uma fruta. Almoço, arroz e feijão, uma saladinha, uma batatinha, uma maionese de batata, um pouquinho de alface e tomate e um pedaço de frango grelhado. À tarde, 2 bisnaguinhas com geleia diet. Jantar, eu não janto. Vou comer uma tapioquinha com queijo, um leitinho, um café com leite. Olha só esse cardápio, eu recebo direto no consultório. Mulheres comendo pouco, mas comendo errado. Mulheres sentindo fome, desnutrido, com a barriga sempre crescendo. Mulheres tristes, com uma dieta baseada em carboidrato, com pouca saciedade. É muito importante entender que dietas ricas em carboidratos têm pouca fibra e pouco micronutriente. Muitas vezes essa mulher está desnutrida. Olha só a diferença desse outro cardápio. De manhã, 2 ovos, uma fruta, 2 colheres de aveia ou colheres de farinha de linhaça. No meio da manhã, um iogurte natural com castanhas e morangos. Almoço, 3 colheres de sopa de inhame, um franguinho desfiado ou uma carne moída, um filé de peixe, folhas verdes, cenoura e vagem refogado. Tempera com um pouquinho de azeite e limão, um temperinho com cúrcuma, coloca um mix de chia e linhaça por cima. Olha que cardápio rico. À tarde, uma crepioca com banana e canela. Jantar, uma sopinha de legumes com mandioquinha, frango e, se quiser na ceia, 20 gramas de um chocolate 70%. Diferente esse cardápio, não é? Estratégia 8: comer mais proteína. Exemplos: carne, ovos, peixes, frango, whey protein, tofu, queijos em geral, grãos tem proteína vegetal e iogurte,
até me alegra de falar de proteína, pois elas vão salvar a sua vida alimentar e, por consequência, sua saúde, seu emagrecimento e sua longevidade. Proteína tem as mesmas calorias do carboidrato, 4 calorias por grama, porém, o nosso corpo gasta em média 8 vezes mais energia para digerir e processar a proteína do que o carboidrato. Regra de ouro, anotem, isso vale ouro. Dividir pela metade a quantidade de carboidrato e o dobro da proteína. Ah, vou comer 4 colheres de sopa de arroz? São 8 da proteína. Exemplo, se eu comer um pão com ovo, errado. O que seria o correto? Meio pão com 2 ovos. Outro exemplo, uma tapioca com 4 colheres de farinha e queijo. Errado. O que seria o correto? Uma crepioca com ovo, 2 colheres de farinha e o queijo. Entenderam? A proteína é o que mais vai te ajudar a controlar a carga glicêmica das refeições, que eu te expliquei anteriormente, contribuir para a saciedade e, por consequência, para o seu emagrecimento. Além disso, vai colaborar para a sua perda de massa muscular ser menor. Fundamental comer proteína. Proteína é vida. Estratégia 9. Uso de fitoterápicos e chás. Duas formas excelentes de consumir fitoterápicos, ou seja, substâncias ativas dos alimentos, na forma de shot e na forma de chás. Shots são concentrados de substâncias ativas, por exemplo, um limãozinho espremido com 15 gotas de um própolis. Trouxe um exemplo de própolis aqui para vocês. Ou 20 ml de um vinagre, 20 ml são 2 colheres de sopa, com uma colherzinha de café de uma cúrcuma, um gengibre, em pó ou ralado. Esses shots devem ser consumidos ou pela manhã em jejum ou durante o dia, longe das refeições. O consumo de chás. O consumo de chá, gente, é milenar e já tem benefícios comprovados há muitos e muitos anos. Vocês já ouviram aquele ditado? Na saúde ou na doença, um chazinho faz a diferença. E é a mais pura verdade. Vou citar alguns benefícios dos chás. Reduzir ansiedade, controlar a fome, reduzir distensão abdominal, ajudar no processo de digestão, reduzir gases, diminuir inchaço, melhorar a circulação, auxiliar no metabolismo também, contribuir para o sono e para o relaxamento. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, meninas, apostem nos chás. Pelo menos 2 ou 3 xícaras de chá ao longo do seu dia. Qual horário seria melhor então, Júlia? Entre as refeições, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, ficaria perfeito. Mas agora me fala aqui no chat, você sabe fazer chás? Responde aqui para mim, você sabe ou não fazer chás? Eu vou te ensinar. Existem 2 formas: decocção, que é a fervura da água junto com a erva, ou infusão. Após a fervura, desliga o fogo, deixa a erva abafada na água já fervida. Quando que eu vou fazer o chá na forma de decocção? Para raízes e caule. Gengibre, por exemplo, mulungu, a canela, então você vai ferver junto. Quando que eu vou usar infusão? Para folhas e flores. Erva doce, erva cidreira, amora, cavalinha. E para melhorar os sintomas da menopausa, que chá é bom, Júlia? Vou ensinar 3 fundamentais, anota aí. Para o inchaço, cavalinha com hibisco, tudo por infusão, deixa de repouso. Para o sono, vai ferver o mulungu, depois acrescenta a camomila e abafa. Calorão, chá de amora que você vai fazer por infusão. Vou mostrar para vocês aqui, folha desidratada de amora. R$ 6,72, compra em loja de produto natural, muito fácil de fazer e fácil de encontrar. E vamos para a 10ª estratégia, usar alimentos funcionais. Mas o que são alimentos funcionais, Júlia? Eu nunca ouvi falar nisso. Vamos lá, presta atenção aqui, continua comigo, tá acabando, papel e caneta que eu vou explicar. Alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à nossa saúde, além das suas funções nutricionais básicas. Então, eles podem, por exemplo, reduzir risco de doença crônico-degenerativa, como hipertensão, câncer, diabetes e outras doenças. E também vai ajudar a reduzir sintomas da menopausa, melhorar a libido, diminuir calorão. Olha que fantástico. Então, vou falar de 3 alimentos funcionais específicos para mulher 40 a mais e mulheres na menopausa. Primeiro, a soja. A soja é o alimento mais citado por seus benefícios quando o assunto é menopausa. Falou em menopausa, a gente já pensa na soja. Por quê?
Seu principal ativo são as isoflavonas ou fito-hormônios, que são substâncias vegetais com estrutura muito parecida, muito similar ao hormônio feminino estrogênio, que é aquele hormônio que cai muito na pré-menopausa e na menopausa. Por isso, quando ingeridas e disponibilizadas na corrente sanguínea, as isoflavonas são reconhecidas pelos receptores de estrogênio como sendo hormônio, e aí são absorvidas dessa forma. Como esse grão, né, a soja, tem uma substância muito parecida com o estrogênio que a gente produz realmente, que é o hormônio perdido na menopausa, diminuído na menopausa, o consumo da soja acaba enganando o nosso organismo, que entende que o tal hormônio, né, ainda não está em falta. Olha que coisa fantástica. Entre as atuações da soja para a saúde da mulher na menopausa, no climatério e nós 40 a mais, estão amenizar os sintomas como insônia, ondas de calor, né, e fogacho, sudorese, ansiedade, depressão, mudança de humor, irritabilidade. Olha que alimento rico. E também melhora o ressecamento vaginal, que é tão comum nessa fase. Melhora a flacidez e a perda do libido. Além disso, as isoflavonas auxiliam na prevenção de doenças associadas à menopausa, como dores de forma geral, osteoporose e problema cardiovascular, além de reduzir o risco de câncer de mama. Dá para entender que tem alimento que vai ajudar a gente em tudo isso que eu falei? É fantástico, não é? Como que vai consumir a soja? Na forma de extrato, de leite, de iogurte, o próprio grão, ou na forma de tofu fermentado. É a melhor forma, onde tem um concentrado maior do ativo. Segundo alimento, é muito importante colocar a soja de molho, para que ela solte aquela película, o que vai aumentar a biodisponibilidade nutricional e vai diminuir os fitatos, que são as substâncias antinutricionais. Sabe aquela espuminha que forma na água quando a gente deixa o feijão, os grãos em geral de molho? É exatamente isso o fitato. Depois é só preparar, por exemplo, na forma de salada. As apresentações com melhor absorção dos nutrientes é quando a soja está fermentada, por exemplo, no tofu, como eu falei para vocês. Mas atenção, procure soja orgânica, que vai ser a melhor. Segundo alimento funcional, linhaça, que é rica em lignana. Então, além da soja, a linhaça é um dos alimentos funcionais que mais podem ajudar a combater os sintomas da menopausa. A semente da linhaça, que possui a lignana, e eu vou explicar mais para vocês, mas eu trouxe aqui algumas soja em semente e soja moída. O que acontece? Ela tem uma substância fenólica que consegue se ligar ao receptor de estrogênio das células e por isso vai auxiliar no alívio dos sintomas da menopausa. A lignana, ela forma um gel. Então, quando a semente de linhaça entra em contato com algo líquido e tem uma estrutura, ela forma esse gel, né? E aí vai ter uma estrutura similar ao estrogênio, que é o hormônio que baixa na mulher na menopausa. Vai se ligar a esse receptor do hormônio no nosso organismo. Além disso, meninas, a linhaça é super rica em fibras e em óleos essenciais ao nosso organismo, ômega 6 e ômega 3. Ômega 3 de origem vegetal, ele vem da linhaça, por exemplo. Esse óleo essencial, ele vai atuar, por exemplo, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, diminuindo o LDL, que é o colesterol ruim. Também vai ter ação anti-inflamatória e é rica em fibras, o que vai ajudar o bom funcionamento intestinal e também a saciedade. Qual que é a melhor opção, melhor forma para consumir a linhaça? Triturada na forma de farinha, começa daqui, essa é a linhaça dourada triturada. Triturei ontem para mostrar para vocês. Ou na forma de semente, aqui a marrom, que ela está na forma de semente, separei no copinho para mostrar para vocês. Esses são os dois tipos fundamentais. Dica, então, anotem aí. Melhor triturar ela em casa, pois evita a exposição ao oxigênio e a oxidação. Muita gente fala, a farinha de linhaça tem um gosto ruim de peixe. Por quê? Porque ela foi moída provavelmente há muito tempo. Aquele óleo que eu falei, o ômega 3, em contato com o oxigênio, oxida e fica um gosto rançoso. Então, atenção, é melhor moer em casa. E vamos para o terceiro alimento funcional fundamental para a mulher na menopausa. Vou falar para vocês dele, do inhame. Inhame não falta na minha casa. Eu coloco em sopa,
Eu consumo ele em rodela, cozido. E eu vou mostrar para vocês até opção de sobremesa para fazer com inhame. Vamos lá? Me contem, vocês têm inhame na casa de vocês? Vocês têm hábito de consumir o inhame? O inhame é uma ótima fonte de diogenina, que nome complicado, né? Que é uma substância que tem uma estrutura similar aos estrogênios humanos e que é utilizada até como matéria-prima para a fabricação de pílula anticoncepcional. Vocês sabiam? O resultado de vários estudos científicos mostram que a ingestão do inhame pode levar à melhora dos sintomas da perimenopausa e da menopausa também. A ingestão regular do inhame vai também ajudar a reduzir perda óssea, né? Perda de massa óssea, reduzir triglicerídeo, aumentar o HDL colesterol bom e tem uma atividade antioxidante corporal. Ele pode ser usado cozido, refogado, em sopa, salada, preparações doces para fazer nhoque e eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, o inhame, né, que eu já mostrei, ele descascado do jeito que a gente compra. E aqui eu preparei para vocês o inhame cozidinho, já triturado, amassadinho. Tá vendo que ele fica um purê bem duro? Esse purê eu posso misturar, por exemplo, com um pouquinho de farinha de arroz e ovo, fazer bolinho, fazer nhoque. Ou essa preparação eu posso misturar com um pouco da própria água da cocção, deixar na consistência de um creme, de um mousse, bater com whey protein, olha que receita fantástica, bater com whey protein e com morango, ou bater com whey protein e com maracujá. Eu vou postar essa receita no meu Reels hoje, assim que eu terminar essa live. Eu quero que vocês façam, compartilhem, porque fica muito gostoso. Não vou mostrar para vocês agora, só no Reels. Entenderam tudo direitinho? Anotaram as 10 estratégias nutricionais e também todas as dicas que eu dei para vocês? Sabe, gente, desde que eu comecei essa jornada aqui, muitas pessoas estão me perguntando lá no direct do Instagram e do Facebook sobre como fazer para começar de forma efetiva a preparar seu corpo para a chegada do climatério. E como passar pelas fases do tratamento para emagrecimento natural e melhora dos sintomas da menopausa. E o fato é que eu tenho uma comunidade online chamada Comunidade Emagrecer na Menopausa, onde eu cuido pessoalmente e oriento de forma individualizada as mulheres que querem realmente emagrecer e preparar o seu corpo para a fase dos 40 mais. E, consequentemente, melhorar todos os sintomas terríveis que a menopausa traz para a nossa vida. E a menopausa chega, não dá para fugir. Aqui nessa semana da jornada, eu me planejei para passar para vocês o máximo de conteúdo. E eu sei que já vai ajudar bastante vocês nessa caminhada. Porém, nosso tempo aqui é muito limitado. Eu realmente não vou poder pegar na sua mão como eu faço lá na comunidade. Eu não vou conseguir pegar de perto em vocês como eu faço lá, onde eu estou um ano com as meninas, faço consultas individualizadas, consigo de forma efetiva colocar tudo em prática. Mas eu quero que vocês entendam que o máximo possível eu vou passar para vocês aqui. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente está sozinha, é mais fácil de desistir. Quantas dietas você já fez e desistiu? Quantos programas até de emagrecimento você comprou e não terminou? Agora me conta, quantas vezes você teve um profissional acompanhando você de perto, uma nutricionista e uma comunidade cheia de mulheres passando pela mesma fase que você e se ajudando? O resultado vai ser bem diferente, não vai? Então vamos combinar o seguinte: depois eu falo mais para vocês sobre a comunidade e sobre como entrar lá, porque eu sei que vocês ficam querendo saber, ficam super curiosas, quanto custa, quando que vão abrir as inscrições. O que eu vou te adiantar agora é o seguinte: no último dia dessa jornada, da jornada aqui, eu vou abrir a matrícula para a segunda turma de 2023 da comunidade Emagrecer na Menopausa, com bônus e condições super especiais, somente para quem estiver comigo ao vivo na quarta aula. Fica ligada, pega essa dica, esse spoiler e se prepare, tá bom? Somente as 10 primeiras matrículas terão esse bônus quem estiver aqui ao vivo. Só isso que eu tenho para dizer por enquanto agora. No mais, eu quero que você aproveite e se concentre em entender, em analisar e em agir a partir desse conteúdo que eu estou te ensinando aqui, para poder já sentir melhora, já nessa semana, já amanhã, tá bom?
Ficamos combinadas assim? Na nossa terceira aula da jornada, eu vou mostrar para vocês a trilha plena, que vai te fazer emagrecer de forma natural, que vai te fazer preparar seu corpo para a chegada do climatério e da menopausa e fazer com que esses sintomas desagradáveis da menopausa se abrandem, ou seja, cheguem de forma mais suave, para que você domine seu corpo e consiga viver essa fase com mais leveza e tranquilidade, tá bom? Então, vou me despedir agora de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa terceira aula. Será transformadora e você não pode perder. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Estamos juntas. Até mais.